pessoas! Sejam muito bem-vindos! É o primeiro podcast de uma série de conteúdos que a gente está fazendo parceria aqui da Live University com a Syncro. E aí uma pergunta, é Syncro solução fiscal ou Syncro soluções fiscais? Olha só que pergunta, hein? Já começamos bem essa nossa conversa aqui. Syncro solução fiscal. Perfeito. Vou deixar resumidinho para Syncro, né? Joia. Só que nós, velhos amigos. E aí, para conversar com a gente hoje sobre um tema muito bacana que está fervendo aí, que é esse novo layout do REINF, tão aguardado, estamos esperando ele acontecer agora em março, né, com um novo registro. Eu acho tão bonito quando a gente fala de registro, R4000, né? Parece o pessoal falando de modelo de carro, mas é o registro... registro fiscal. Novo layout 2.21, registro 4.000, Edgar, tá certo? Sim, senhora. Já vem turbinado, né, professor? 2.1. 2.2. Para falar com a gente e conversar com a gente hoje sobre esse tema, nós temos dois gigantes, dois convidados aqui, ó, excelentes, e eu tô super feliz de estar aqui com vocês. Leonel Siqueira, que é gerente tributário na Syncro há 10 anos, eu tenho que ter a cola, gente. O currículo deles é muito grande. Né? Que bondade. É especialista em legislação tributária, com MBA em administração financeira e orçamentária, contribuidor de projetos da Receita Federal. Eu quero saber mais sobre isso, viu? Vamos comentar, vamos falar um pouquinho melhor. Queremos fofocas também. E acumula experiência como professor, palestrante e auditor independente. Leonel, prazer ter você aqui. Queria que você se apresentasse, né? E fala um pouquinho para mim o que é ser contribuidor de projeto. Pois é, Ana, uma satisfação estar com você aqui, com todos que nos acompanham, com esse gigante da tributação, professor Edgar, uma satisfação enorme estar aprendendo com você aqui, com você também, Ana. E, pois é, estamos aqui para tratar de alguns assuntos bastante interessantes, alguns adventos, como você falou, eventos novos de uma obrigação que, de certa forma, as pessoas já conhecem, mas agora estamos aí para enfrentar uma série, né, uma série de eventos importantes. Tem um pessoal que disse assim para mim, nós vamos ter alguns eventos aqui na empresa, quero que você participe. Olha, eu estou com tanto medo desse negócio que eu não quero nem saber de eventos, mas não quero participar de eventos nenhum. Né? Eu já estou ocupado com os eventos da REINF que já estão chegando aí. Mas é isso aí, a gente está aí para discutir um pouco, alguns pormenores, algumas questões, e a gente tem a oportunidade aí de contribuir com essa grande administração tributária que é a Receita Federal, validando informações, aplicativos que a Receita vem definindo. Nós participamos do grupo GT 48, o professor Edgar conhece muito bem. Então, o propósito é que as empresas, por meio do seu conhecimento, das operações, do seu dia a dia, da sua rotina fiscal, que não é fácil, né, professor? A gente, de alguma maneira, contribui aí para validar esses aplicativos, as informações, os layouts, a maneira como as empresas podem prestar as informações das suas operações de uma maneira que seja interessante e que o fisco consiga recepcionar e analisar as informações da melhor maneira. Então, essa que é a grande... time misto? Vocês trabalham em parceria daí? Sim. São várias empresas que trabalham com a Receita Federal e também com o SERPRO, que é uma empresa pública que desenvolve os aplicativos da Receita Federal, as soluções. Então, é realmente um trabalho em conjunto que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo. Que bacana. E é verdade que a Receita Federal aqui do Brasil exporta tecnologia para o mundo todo? Olha, essa é uma questão muito interessante que você levantou e é verdade. Talvez seja pela adequação que a Receita Federal precisa ter diante de uma complexidade tão grande que é a legislação tributária. Eu costumo brincar, professor Edgar, que os departamentos fiscais muitas vezes parecem uma quitanda, professor. Porque é abacaxi todo dia, é pepino todo dia que a gente tem que resolver. Como você falou, a gente procura estudar bastante, mas todo dia é uma escola, um novo episódio, um novo desafio, uma legislação para que a gente possa interpretar. Então, a Receita tem que se adequar a todas essas operações diversas, cenários tributários diferenciados, produtos tributados de maneira diferenciada, dependendo da UF onde se comercializa. Então, assim, com isso, é necessário que a Receita faça uso de uma tecnologia de ponta, uma robustez tecnológica, uma força tecnológica muito grande para dar conta desse nosso cenário brasileiro. E com isso, com essa expertise, evidentemente, ela consegue ensinar, tutelar outras nações aí também dentro desse espectro fiscal digital.
excelente. E, Leonel, eles também tomam Rivotril? Eu imagino. Olha, deve ser, né? eu imagino não que é só sim. Gente. Não é só a gente. É contribuinte e o físico também. E olha que para acalmar o leão tem que ser um Rivotril muito bom. Uma dose cavalar. Obrigada, Leonel. Obrigado, Ana. Bem-vindo. Muito obrigado. São Paulino de coração. Primeiro de muitos, né? Puxa vida, muito obrigado pelo convite. Obrigado. E aí, para conversar aqui também com a gente, né? Leonel já falou, o gigante Edgar Madruga. Edgar Madruga dispensa apresentações, mas eu vou fazer, né, de qualquer forma. Professor, tributarista, empreendedor, especialista em compliance tributária, inovações fiscais, SPED e a parte que eu mais gosto, educação corporativa. Tem mais de 25 anos de experiência nessas temáticas. Professor, o que é mais difícil? Ser professor, tributarista ou empreendedor? Eu digo que são habilidades distintas. Tem uma que talvez seja o dom mais natural nosso, tem outras que são necessariamente desenvolvidas. Então, como empreendedor, especialmente num cenário brasileiro, ele tem uma característica de eterno aprendizado, né? E talvez seja uma necessidade da maleabilidade. Então, eu diria que eu sou empreendedor por necessidade, né? Por questões naturais de você crescer. Mas a minha verdadeira vocação, eu diria, você ser professor. O tributário veio junto dentro de uma especialidade. Tem doido pra tudo, né, velho? Eu gosto de SPED, velho. Eu sou capaz de andar assim. Eu falo muito assim, eu boto a camisa, eu amo SPED. Tem essa camisa? Eu tenho, eu fiz. Quero ver. Posta, por favor, no Instagram. Gente, se você não tem ainda, não tá seguindo o Instagram do professor Eduardo Madruga, da Syncro, no LinkedIn, no Instagram, já aproveita agora, clica lá, porque tem muito conteúdo bacana. É verdade. Né? E nós vamos ver o professor com a camisa. Agora vai ficar tem que achar essa foto em algum lugar. Marca, por favor, que eu quero ver essa camisa. Eu amo SPED. Se não tem, vamos fazer, né? Com certeza. Não, na verdade, ela foi um tempo atrás, porque é muito fruto disso. Eu digo que tributário não tem negócio de Big Brother, sabe? É emoção todo dia. E mais do que isso, é verdade. Talvez a sua nuance do tributário, aquela questão de você ir além do óbvio do tributário, de certa forma, me fascina. E aí existem características, talvez uma pessoa que seja muito incomodada ou focada numa rotina, e talvez ele sofra bastante. Realmente, exige um perfil mais... Como você citou, né, Leonardo? Volátil, verdade. Ele é dinâmico, você falou, né, do abacaxi, que você falou... Isso é o processo natural, a necessidade, a urgência de você lidar, né, com uma característica que é natural, né, do tributário. Você citou, né, a questão mundial, e eu acabo, né, nessa parte de inovação, por exemplo, sempre buscando entender o que está por trás da tecnologia. E tem agora um projeto bem recente da Europa, que é a Europa inteira aderindo ao que a gente chamaria, vou simplificar, fatura eletrônica. Uhum. Lá no caso só B2B, só em vendas de empresa para empresa, não para consumidores finais, criando, vamos chamar o equivalente, talvez alguns não tenham o termo correto, né? Porque no mundo não é nota fiscal eletrônica, né? É fatura eletrônica. Então, a Europa implementando um modelo de fatura eletrônica única para a operação B2B. E aí vem uma coisa que é muito interessante, como você falou do poder do Brasil. Enquanto eles estão implementando algo que no Brasil já tem 20 anos. 20 anos. E, inclusive, num modelo levemente avançado em relação à característica brasileira. E nós já estamos, na verdade, numa outra discussão de uma outra fase. Então, é engraçado, você vê um projeto europeu nascendo velho. Olha que coisa... Velho que eu digo, se nós fôssemos começar um projeto de nota fiscal eletrônica hoje, ele tem que estar plugado com o financeiro. Uhum, sim. Não faz sentido eu não estar plugado com... E o que viabilizou isso? Essa economia digital e praticamente não movimentação de moeda em espécie. Uhum. Então não faz sentido eu hoje não vincular os faturamentos, ou vamos chamar assim, dinheiro digital, por favor, né? Senão a gente vai enlouquecer aqui para falar de todas as matizes, né? Vincular com a tributação. Não faz sentido ser diferente. Olha a dificuldade de conciliação, olha a dificuldade. Então, na verdade, era criar presunções muito claras. Se você teve uma movimentação financeira, você está devendo por presunção. O inverso, aí sim, uma forma de ajuste, você poderia excluir a tributação. Você já estabeleceria uma presunção de faturamento e, consequentemente, uma presunção de tributação. Não tem como não ir para esse caminho. E aí você vê uma Europa... E olha bem, influenciando um projeto que vem, e além, lembrando, né, para sermos justos, né, que não é uma ideia brasileira, vem do Chile, né? Do Chile, primeiro caso.
né? Do Chile, o Brasil foi, e hoje ele exporta para vários países o modelo de documentação. Melhorou dentro da sua realidade, né? Daquilo que era necessário. E da sua complexidade. Exatamente, é verdade. Bancárias, né? Sim, tudo mais. Uma excelência, Nós né? estamos caminhando hoje praticamente para 100% do faturamento das empresas online. E isso não é pouca coisa. Se a gente entrar naquela outra É pedacinho... só o PIB todo. Não, gente, pelo amor de Deus. É algo surreal. Surreal. E me fascina. E, professor, você estuda SPED desde o começo, desde que começou há 20 anos, desde lá? Ou chegou um momento que você falou, olha, peraí, tô vendo isso tudo, eu vou para lá? Esses meus cabelos brancos. A pergunta dela já tá complicando pra gente, né, professor? Esses meus cabelos Não vamos brancos. retroagir muito, não. Eu vou Acho brincar melhor. aqui, sabe? E aí, esses dias eu falava assim, eu sou Jurassic Park, né? Ó, você riu, não, cuidado, isso é sinônimo de gente velha, vou dar má notícia. É. Esses dias eu tava falando pra pessoa, não, eu sou Jurassic Park, não sei o que. Eu falei, professor, o pessoal jovem não sabe o que é esse negócio, não. Spielberg, aquele super filme. Aí eu digo, então o que é você? O velho da lancha? Porque como é que... Né? Na verdade, eu tive uma situação muito particular e muito feliz. Eu sou predecessor do SPED, sim. Acabei participando do desenvolvimento, obviamente não individualmente. Por favor, cuidado com a palavra, que tem um perigo de arrogância muito grande por isso. Eu fui uma pequeno partícipe de um projeto muito maior, em nenhum momento um líder do projeto. Talvez Mas desde o curioso. início, Sim. você Porque, na viu verdade, nascer. Porque, na verdade, eu sou menino do Sintegra, que é um negócio mais predecessor ainda. Então, eu caí dentro de uma atividade, né? Então, quando eu vi o nascimento que ele citou aqui, do GT48, que é o grupo de trabalho da Confaz, né? Da COTEP, perdão, e Confaz, eu, na verdade, antes dele era o GT3 e o GT15. Eu participei dele lá. Então, São grupos bem antigos. Coincidentemente, por uma questão, uma outra conversa um pouco mais comprida, por questões de amigo, eu me caí sem nenhuma experiência em arquivos digitais para lidar com esse tal de Sintegra, que é um predecessor, ele vem desde uma legislação desde 1995, né? Pense aí, vai no avô aí do SPED. Os primeiros projetos e deram os resultados surreais. Com contato com isso, é aquela história do lugar certo na hora certa. Começou o nascimento de uma discussão da nota fiscal eletrônica, da escrituração contábil digital e que antigamente só chamava SPED fiscal, mas na verdade é a escrituração fiscal do ICMS e IPI. E aí eu tive uma participação especificamente contribuindo para esse ICMS e IPI. Uma das minhas maiores especialidades é tributos indiretos. Então eu vi nascer. Você sabe, Leonel, que há muito tempo também, quando a gente começou a dar aula de FD, quando começou a FD, eu usava um vídeo que foi feito pelo professor Eduardo, que era uma sátira a um filme. O filme é super sério, A Queda de Hitler. Uhum. E ele pegou uma cena do filme e trocou as legendas. Quem que não assistiu isso? Né, professor Edgar? Se você não assistiu, vou pedir pro pessoal Já vi várias vezes. Aqui, ou na legenda, nos comentários. Nossa, eu ri. Nos treinamentos tributários, acho que era assim, a introdução mais conhecida de todas, né? Foi muito legal, foi muito bacana. Eu sou aquele editor de uma única taxa de sucesso, sabe? Aquela síndrome da primeira. Música, não, esse negócio, uma vez eu fiz uma pessoa. Tem alguns programinhas que fazem um levantamento de todas as replicações. Uhum. Né? Já passado de 1 milhão de visualizações. Não, realmente. Só explicar, pessoal, é um vídeo, aí nessa legenda ele trocou para um conteúdo como se fosse uma reunião de techs, falando sobre a FD. A entrega, os riscos. Naquela época que a FD era um monstro, né? Porque quando ela entrou, ela era um monstro. Sim. A gente vai se acostumando e vai esquecendo das dores, né? E aí, entrando um pouquinho na questão da REINF e a nossa dor agora da REINF. O que tem de diferente? 2 perguntas, tá? A primeira, assim, o que tem de diferente entre a REINF e as outras obrigações? Né, em termos de tecnologia, de jeito de fazer, o que é diferente na REINF? A grande questão, até mesmo, né, professor, antes de comentar sobre essa questão, esse evento novo, a série nova da REINF, que já é, como a gente falou, uma obrigação acessória que as empresas, de certa forma, já conhecem naquilo que se refere à prestação das informações das retenções previdenciárias. Mas a gente estava falando de
idade, de tempo de trabalho, de conhecimento da legislação tributária, me veio à mente aqui em alguns eventos que a gente participa até hoje, e aí a gente começa a falar um pouquinho sobre toda a história do SPED. Teve um que ligou uns tempos atrás para mim, você é especialista no SPED, eu queria falar com você, né? Eu falei assim, não, só né, é SPED, tá? Apesar que tem tudo a ver com SPED, tem que ser rápido para atender a coisa, senão a gente perde o time, né, das obrigações. Mas a gente comenta, por exemplo, de algumas obrigações acessórias que foram extintas, e o pessoal agora começou a desconhecer nesse público mais jovem fiscal. Sim, é incrível, professor. A gente diz assim, então, porque na época da memória histórica daquilo que tanto aterrorizava as empresas no passado e que não era o pior. Por exemplo, quando a gente comenta, olha, a entrega da DIPJ antigamente, né? Era a DIPJ, né? DIPJ... Só se trancava uma semana professor, para poder entregar informações que eram consolidadas, né, professor Edgar? Informações fechadas, consolidadas. Olha, o DACOM, né? A gente teve que trabalhar com ele em consonância com o FD Contribuição. DACOM? Mas como é DACOM? Então, poxa, né, faz algum tempo já que foram extintas, mas assim, ainda faz parte de uma história, né, de um enredo bastante interessante em termos de fiscalização, de área fiscal. Agora, quando a gente percebe esse movimento das administrações tributárias, não só a Receita Federal, na evolução tecnológica, da obtenção de dados, do conhecimento, a gente estava conversando há pouco, antes de a gente começar aqui o nosso evento, e a gente falando a respeito da evolução tecnológica, o quanto o fisco hoje detém as informações das empresas, né, professor Edgar? O grau de detalhamento, a codificação específica que nós temos hoje no sistema público de escrituração digital. Então, vem à tona aí, nesse bojo, nesse contexto que a gente está conversando aqui, a questão da REINF, que agora, mais uma vez, o fisco vai obtendo as informações das empresas de um modo mais detalhado. Hoje, né, professor, constantes na DIRF, também informados de uma maneira bem consolidada. E agora o fisco entendendo que precisa fiscalizar esses dados interessantes de uma obrigação acessória muito importante, que é a declaração de retenção de terceiros, que é a DIRF. Agora o fisco, então, vem obter essas informações no modelo que a gente conversou dos eventos. Então, assim, em termos de legislação tributária, conversamos há pouco, palavras do professor Edgar, não mudou muita coisa. Mas a forma como a gente presta as informações para o fisco agora, as empresas têm que tomar muito cuidado, porque agora os dados são expostos de uma maneira muito mais detalhada. A empresa tem que prover aquela informação que hoje consta de uma maneira mais consolidada na DIRF, agora tem que expor isso para o fisco num time diferenciado. Então, a mudança de paradigma. Mas porque era anual e agora mensal. Exatamente. A DIRF tinha as operações, toda a escrituração, não chama de escrituração, a declaração de suas informações de retenção na DIRF, numa periodicidade anual, e agora a gente tem aí a transmissão desses mesmos fatos geradores, vamos dizer assim, agora de uma maneira, de uma periodicidade menor, mensal, prestados de um modo mais detalhado. Que começa agora em março. Então, olha a mudança de paradigma. O próprio rito, o roteiro que as empresas seguiam para prover essa informação de uma retenção de terceiros, de um PIS/COFINS retido na fonte. Então, a empresa pagadora tem lá o controle em Excel, apura a contribuição, depois vai lá, faz o recolhimento do tributo no DARF e depois faz aquela prestação de informações em termos de obrigação acessória uma vez por ano, no ano seguinte na DIRF. Agora a dinâmica mudou. A rotina, o rito, né, o roteiro que a empresa tem que seguir é completamente diferente, porque a empresa prepara os seus dados, faz uma escrituração na REINF, transmite a informação no ambiente que está fora da empresa, que agora vai para a DCTF Web, e depois de um tempo ele vai lá e emite o DARF para ser pago. Então, olha a mudança de paradigma, a mudança de procedimento, a periodicidade disso. Leonel, você está me dizendo, então, que vai ter todas as informações estarão contidas na REINF, de todas as retenções, e eu só vou fechar a conta, passar a régua, mandar para o financeiro depois que isso tudo estiver fechado? Olha só, é mais ou menos isso, exatamente. Então, primeiro preenche a informação, depois faz o pagamento. Isso. Diferente dos demais que a gente
fez, pagou e depois vai prestar informação para o fisco logo em seguida. E olha que legal que você falou. Hoje ainda, com a permanência, com a existência da DIRF, você tem realmente esse preenchimento. Vamos chamar assim, porque é um programa gerador de informações, porém com a REINF nós temos a escrituração. Isso é um termo interessante, o professor Edgar comenta também bastante sobre essas questões. Uma mudança de paradigma do preenchimento de um PGD, o famoso PGD, o aplicativo PVA, da Receita Federal, onde você coloca as informações. Aliás, o programa gerador, que era de PJ, da Com, e ainda existe essa modalidade na DIRF, que é um programa que você informa os dados consolidados. Essa é a declaração, é o preenchimento consolidado. Com o SPED, e agora falando da REINF, nós temos a escrituração. Então, é a empresa olhando para suas operações, seus fatos geradores e informando isso numa obrigação acessória com riqueza de detalhes. Então você não preenche, você escritura, você coloca dados detalhados na REINF e é exatamente o que você falou, Ana. Transmitir as informações lá para o ambiente fora da empresa, que é a DCTF Web, apura-se os dados. Então, quer dizer, é uma mudança assim, realmente bastante grande. É engraçado, eu peço uma vênia, eu sei que sim, grande, mas em que ponto? Eu gosto muito de fazer só uma provocação e eu gosto muito de falar assim, e isso primeiro, né, está se acontecendo agora com as retenções, mas vamos dizer assim, historicamente isso já se repete. Sim. Como você foi muito feliz quando você lembrou da DACOM, porque na verdade essa história está acontecendo na parte trabalhista de segurança do trabalho agora, nesse momento também. Quer dizer, existe uma questão que é o ponto que está por trás, e aí foi eu só estou querendo dar uma ênfase, não discordando. Cultura. Existia uma cultura construída de uma declaração, de fato. É uma declaração que você preenche e você, de certa forma, os dados não estruturados no nível de controle. O que mudou na legislação das retenções? Qual é a resposta? Nada. Nenhuma vírgula. É verdade. Mas espera aí, como assim mudou tudo? Que o Leonel acabou de citar aqui e você se preocupou em fazer até um novo questionamento aí. Na verdade, aí vem uma outra palavra que eu acho que é bem cabível e por isso que eu queria colocar, que é rastreabilidade. Rastreabilidade. Por trás, quando você usou a palavra escrituração, eu venho junto o detalhamento e, consequentemente, de uma forma mais técnica, né, na verdade, o detalhamento de dados estruturados. Exato. Porque aí há o momento que você o lança na DCTF Web. Gente, aqui eu vou ter que... Para que a pessoa que seja mais leiga aqui, a gente tem um pequeno probleminha, porque a sopa de letrinhas do fisco é surreal. Parece militar. Então, vamos lá. DCTF Web é o local que consolida, e a Receita está se preparando para isso, federal, vai consolidar 100% da tributação. Em breve, seja PIS, COFINS ou tributo que venha, todos vão desaguar numa declaração que é preenchida a partir de informações e no final vai ter uma espécie de um extrato bancário com o valor do imposto a pagar para você emitir lá. Já se acontece isso para a área social. Paralelo ao imposto de renda pessoa física, que hoje está quase preenchido com as informações que já estão predecessoramente, lá, sim, é a resposta. Se você pensar no pré-preenchido, sim, nessa visão. O no antes, que você considerando a DIF muito semelhante, porque é exatamente o preenchimento que você faz antes. Então, ela acaba sendo a não preenchida, né, automática, a DIF atual, e com os pré-preenchimentos, só que num nível mais muito forte. Mais que detalhado. Aí vem a coisa. Eu gosto muito de um exemplo, e para mim sempre aquela visão muito de gestão de risco. Onde é que o bicho pega? Em regra, as retenções se referem a 3 tributos, né? Estamos falando de PIS, né? PIS-COFINS, juntas. Né? A contribuição social sobre o lucro, né? E o IR, né? IR. Basicamente seriam essas 3 retenções clássicas que você faz, né, no ajuste lá da DIF. Bom, são 3 tributos diferentes, com fatos geradores distintos, momento de ocorrência de fatos geradores e momento de recolhimento do tributo distinto. Então, onde é que o bicho pega? Né? Então, se não mudou nada, será que você está tendo um controle efetivo de suas retenções corretamente? Será que você não está fazendo retenção em momento indevido e, por exemplo, deixando de recolher a parte de, pelo menos, de multa, de juros moratórios? Né? Pega um exemplo aqui bem besta, vocês me permitem. Pense numa única nota fiscal. Tá? Uma nota fiscal de serviço, você contratou um serviço. Essa nota fiscal, vamos simplificar, 10 mil reais. Gente, aqui, por favor, viu? Conta de padaria, não me arrumem confusão. Pra gente não errar as contas aqui ao vivo. Não, porque eu acho que, na verdade, o objetivo... Fica mais fácil de elucidar, né, professor? Exatamente. A intenção não é
como é que chama? Ficar aqui trazendo a legislação, né? Uma coisa dessa, acho que Sim. não é cabível num podcast a gente também juridicar demais. Exato. Mas eu imagino, uma nota de R$10.000 em que ela entre, vamos dizer, no mês de fevereiro, o serviço foi prestado em fevereiro. Aí ela foi verificado, o serviço terminado em março. Então, fevereiro, a nota foi emitida em março, o serviço prestado em fevereiro, a nota foi emitida em março, vamos dizer que seja final de março, e o primeiro pagamento tenha sido em 2 vezes em abril e maio. Na DIF, quantos lançamentos, quer dizer, quantas informações iria na DIF? Consolidadinha. Uma única nota fiscal. Uma só. Uma única linha dizendo, olha, essa aqui é uma retenção de uma nota fiscal de R$10.000, tanto de PIS, tanto de... Sem controle de nota, sem controle de nada. É uma linhazinha. É uma linha. Uma linha de preenchimento que você comentou. Faz lá no seu imposto de renda da pessoa física, né? Que você coloca lá, por exemplo, um imóvel, um veículo, alguma coisa. Um médico, né? Bom, aí agora vamos para as retenções. Peraí, quando é que foi prestado o serviço? Você vai fazer por regime de caixa ou você vai fazer por regime de competência? Aí você vai lançar, a nota foi emitida, eu até quero fazer uma correção, vamos dizer que ela foi emitida em fevereiro e ela foi pela empresa que prestou serviço, mas ela foi escriturada em março. Era isso, desculpa, fazendo aqui uma pequena correção. Então você vai registrar ela quando? Quando ela foi emitida? Quando ela foi registrada na sua contabilidade, um determinado tributo inclusive, pelo registro contábil? É pelo registro contábil. Então vai haver um lançamento na REINF de março da nota fiscal. Aí tem a parte dos pagamentos. E aí tem um pagamento em abril, no exemplo que eu dei, mais um lançamento da mesma nota fiscal referente ao tributo regime de caixa, porque pagou. Lembra que foi em 2 vezes? Sim. Maio de novo. Então, uma única nota, que é uma única linha, né, para uma coisa anual, vai ter que ter 3 lançamentos. 3 mesmo. E aí? A pergunta que está por trás, você revisou, e aí que é a bomba. No final, eu posso tomar ousadia, né, Leandro? Não esse é o ponto alto. É o ponto alto da conversa. Verdade. Onde é que o bicho vai pegar? Você revisou as suas retenções, a legislação das suas... Você está cumprindo. A atividade, no final das contas, é compliance mesmo. É atividade de... Vamos trazer para o português, né? Vamos ficar falando tanto romantismo, não, né? Conformidade. Meu velho, você sabe quando é que você tem que fazer a retenção? Que dia é que é para pagar? De tal tributo? Eu estou dizendo que uma nota, que não tinha controle nenhum, era um único lançamento, a probabilidade, um dado consequentemente não estruturado, de dificuldade do fisco fazer uma malha, agora ele vai pegar muito simples. São 3 lançamentos e ele vai ter o recolhimento, e lembre, ele tem um financeiro, através das declarações financeiras. Então, é como eu posso, assim, gente, eu estou com a liberdade com a Syncro aqui, eu fico meio preocupado, né? Como é que eu vou falar de alguns meu jeito mais debochado, né? De falar de coisas assim. Mas eu gosto muito de falar de um exemplo assim, olha, gente, se o seu love chegar em sua casa com a camisa manchada de batom, o que é isso? O love da gente. As pessoas vão achar, se a gente perguntar para aqueles mais estressados, que isso é isso é traição, isso é briga, isso é... Não, isso é esbarrão, coitado, passou numa porta apertada, um ônibus apertado, não tem nada demais. Porque a gente tem que julgar, né? É complicado, né? Realmente é complicado. Como é que resolve? Isso é uma coisa tão forte. Porque vai ter o seguinte, olha, você vai ter a nota, você vai ter o registro da nota, você tem a legislação que diz quando isso deve ser feito, consequentemente, e você tem o pagamento correspondente pelo sistema financeiro. O que vai estar por trás disso? Multa automática no SI, é quando vão acontecer. Então, o ponto principal de mudança, e por que eles fazem, né, Leonel? É muito interessante isso. Agora a fase da concomitância, né? Começa a partir de março, o DCTF, se não me engano, acho que é 2 meses depois, me corrija, memória às vezes me deu um branco aqui agora. E eu sei que, obviamente, no decorrer de 2023, nós vamos ter a convivência, porque no final do ano ainda vamos fazer a DIF. Sim. Essa era a minha próxima pergunta. Então, por enquanto, a gente segue na REINF com esse nível de informações, mas a DIF está lá, o Walking Dead não vai embora por enquanto. Só mais esse ano. Mas a verdade isso é para validação, Ana. É a última DIF. É a última DIF. Poder marcar happy hour depois. Poder. Que DIF também é terrível, né? Chata de fazer, né? Sim, com certeza. Eles querem fazer o batimento, basicamente. Eles querem que eles, basicamente, isso é técnica, né? É um conceito clássico de auditoria que você faz, né? Que você vai fazer o quê? Você vai ter as 2 informações, você vai bater e vai conferir, para que, na verdade, você vai validar os seus sistemas, tanto da Receita, não se engane, porque tem os sistemas legados lá internos, né? E verificar se os 2 estão funcionando e bateu a conta. Bateu a conta, e acredito que eles vão desativar
Além disso, tem a questão cultural da mudança, né? Sim, isso é histórico. Outra para outra, sempre vai exatamente. Sempre teve. Sempre guarda teve. as duas e depois, né? Sempre até teve. para o contribuinte, parece que a gente se tirar a DIF de uma vez, a gente reclama, mas fica desconfortável. Exatamente. E essa é a questão, né, da confiabilidade dos dados. O professor Madruga tocou num ponto interessantíssimo, que essa concomitância traz resultados, na verdade traz preocupações, implicações, vamos dizer assim, para todas as empresas. Porque quando a gente diz da prestação da informação, só o preenchimento dos dados, seja na DIRF ou mesmo na REINF, já é um caso a ser pensado, precisa ter um bom sistema, você precisa conhecer, né, professor, as nuances, as observações do layout. Eu não quero nem tomar ousadia de discutir, você não tem um sistema como, por exemplo, da Syncro, desculpa, aí eu tomo a ousadia de falar assim, essa parte é commodity, não desmerecendo os sistemas, mas assim, eu acho que uma empresa hoje não ter uma solução de qualidade, não tem como. Me perdoe. Aí já não dá para conversar. Não tem como. Não tem que se conversar. Isso porque eu entendo, isso é premissa 1. É premissa 1, exatamente. E uma coisa que a gente estava, né, até conversando, assim, as empresas às vezes não têm a ideia de que esse investimento é muito mais barato do que o não investimento. Né? Com certeza, se você considerar os valores. Eu posso falar claro. Mas não tem ideia do quanto custa não ter. É o caso que nós estávamos falando sobre uma empresa conhecer os riscos, né? Quais são os riscos de não conformidade? São altíssimos. Primeiro que a carga tributária, a gente já sabe, é um caso já pensado, todo mundo conhece, que é altíssima. Mas as penalidades decorrentes da não conformidade, de uma obrigação acessória não entregue no modo correto, naquilo que estabelece a legislação, a empresa tem implicações assim, financeiras, porque nada mais é, uma penalidade nada mais é do que um golpe terrível, forte no caixa das empresas. E é um dinheiro perdido, né? Com certeza. Não vai pedir ressarcimento, não tem como. Exatamente. Esse é o ponto. De perder dinheiro com multa por causa de obrigações claro. acessórias. E aí, dentro desse ponto que a gente tinha conversado sobre a questão de uma boa solução fiscal, além disso, que é um ponto fundamental que a gente comentou, a empresa já fez um mapeamento, ela conhece, por exemplo, onde estão essas informações mais detalhadas para se fazer o preenchimento das tabelas necessárias. A empresa já fez um mapa de todas as suas operações, quais são os contratos, quais são as naturezas de rendimento desses contratos que estão sendo pagos, as tabelas que precisam ser preenchidas, os dados fiscais, onde eles estão. Porque tem empresa que o professor conhece, Ana também, tem vários sistemas legados, então já fez um mapeamento, eu preciso preencher uma informação de alto nível de detalhamento, conforme a gente está conversando, mas esses dados que são requeridos nesse alto nível de detalhamento, que é o layout, não sei se o professor talvez não acredite nisso, não acredito assim, porque conhece muito bem como é que funciona o dia a dia das empresas. Tem gente que está com dúvida, professor, no próprio layout. Mas o que é essa informação? Mas esse campo aqui, como é que funciona? Eu entrego na REINF, isso aqui o professor ouve acho que toda hora, né? É REINF ou é social? Onde que vai? Então, olha só. Quem é que tem que entregar? Quem é que tem que entregar? Que isso, gente? Né? A gente fala, se o batata quente ou aquela batata... Parece meio Mas é mesmo. Eu me deparo com situações assim que eu diria, Leonel, perdão, Ana, né, te interrompi, não era bem Não, segue barco. A ideia que eu sempre digo assim, olha bem, você está dentro de uma equipe e as pessoas vão pensar, cabeça de empresário, você falou da ideia do empreendedor, qual é o foco que deve ser de um empresário? O cara já tem 1000 coisas para tocar no seu dia, ele vai terminar o dia sem tocar tudo, ponto. Ele quer solução. Então, eu não quero saber se o cavalo é branco ou é preto. Eu quero montar cavalo, eu quero passear, velho. Quer dizer, as pessoas existe um pragmatismo de você buscar uma solução. Aí o que a gente vê muito em empresa hoje, nessas pequenas mudanças? Não sei quem... Não, meu setor não é responsável. É um tal de batata quente de empurrar para... E eu enxergo tão diferente isso. Se você traz para si e está provendo solução, você se torna indispensável. É verdade. E aí, num momento de empregabilidade, num momento de crescimento, não pensando no sentido de empreendedorismo, de prover soluções, as pessoas começam a discutir primeiro quem é o responsável, o setor qual é não sei o que. Não, isso não é comigo. É um tal de não é verdade. Comigo. E aí você tem que fazer aqueles casos clássicos. Eu acho que essa sua parte é até em glória, né? De juntar todo mundo numa sala, eu vi até o comentário, bota todo mundo numa sala. E vamos conversar. Para ficar fazendo DR, né? Literalmente, discutindo relação e não sei o que. Cultura.
E a base, de novo, teoricamente, o processo é muito simples. Por favor, eu não estou desmerecendo nunca, não foi a minha intenção, até para aquele que está aqui assistindo, não estou desmerecendo de maneira nenhuma no óbvio. Claro. Mas é porque o óbvio não está sendo feito. Sim, esse é o ponto, esse é o ponto grande. Tá, então, pelo amor de Deus, você tem que ter uma solução. É porque, para mim, é tão óbvio você ter uma solução que seja consolidada, que você tenha. Pô, não dá para discutir isso. Uma equipe que assessora as pessoas na obtenção das informações, mapeamento. Eu gosto muito de falar, e isso tem engraçado, né? A gente tem amigos comuns e a gente vai sempre evoluindo. Dentro dessa dor de mistura de tecnologia, de multitarefa ou de multidisciplinaridade, né, que hoje o TEC está se tornando fundamental, né? A Ana fez um comentário quando a gente estava falando dos bastidores, essa visão holística, Ana, que você citou um pouco, dessa visão do todo, de alguém olhar o todo. Você foi um comentário que a gente estava fazendo um pouquinho antes aqui nos bastidores. Eu começo a enxergar uma necessidade premente desse cara, mas é uma coisa muito interessante. A nível de quem? A nível de falar com o dono. Eu já começo porque, 1/3 do faturamento bruto. Não há como se ignorar a oportunidade tributária. E não é no Brasil, isso é no mundo. Tributário é negócio. A gente estava aqui brincando, eu amo o planejamento tributário, a criatividade. Porque, cara, você tem que viver planejamento. Se tudo estiver redondo dentro da empresa, né? Se a REINF estiver lá, se o processo estiver funcionando, cara, no mínimo você tem que brincar todo santo dia para fazer planejamento tributário, uma economia de escala, e você vai encontrar oportunidade em algo com dinamismo da nossa legislação. Então, essa premissa, ela é muito forte da pessoa. Eu acho que nós estamos galgando um profissional que, num primeiro momento, se você pensar o pessoal do TEX, onde é que ele chegava? Abaixo da diretoria financeira. Em alguns momentos, ele foi assumindo um papel muito próximo, o reporte, né? Ele chegava à gerência, não sei se você viu, era a gerência tributária. Isso já migrou para uma diretoria. Exato. Né? Você já tem hoje uma implicação corporativa nesse sentido. A controladoria envolve, às vezes, talvez não única, né? Mas especificamente. Mas ganha uma dimensão diferenciada. Hoje, eu já talvez comece a enxergar a necessidade, por favor, em algumas situações, de você ter uma ligada diretamente ao board, acima da diretoria. Não acima da diretoria no seu sentido, mandando em diretoria, mas a nível de ligação, sabe? Um staff, alguma coisa nesse sentido. Com o poder decisório. Sim. Até para forçar o compliance, forçar a neutralidade. A descer a diretoria, sim. Para não ter aí aquele viés financeiro em algumas decisões, né? Perfeito. Exatamente. Inclusive, perfeita sua colocação. Porque exatamente por que não está ligado acima da diretoria? Na verdade, ela está no nível... Aí foi uma parte que eu posso falar mais brincalhona, não. O termo certo seria de aconselhamento, né? Ou mentoria mesmo, mas não nessa modismo que estamos aí vivendo, todo mundo é mentor. Todo mundo é mentor de todo mundo. Não, mentoria no seu sentido. Mentor ou personal, alguma coisa. Mas esse ponto é interessantíssimo, porque a gente percebe que nos últimos anos, já faz até um certo tempo, que a equipe fiscal, o gestor tributário, digamos o profissional que atua na área tributária, ele ganhou realmente um status estratégico, né, professor? É exatamente isso que ele está comentando. E eu percebo isso. Vamos tomar a decisão de comercialização de um produto, ou mesmo de um serviço, já que nós estamos falando da REINF, tá? Qual é o parecer tributário? Qual é o impacto que isso vai causar, né, no negócio da empresa? No planejamento estratégico, né, novas vendas, novos produtos, para qual localidade, para as compras, de onde estou comprando, de qual fornecedor, qual é o produto, onde ele está, será que não tem um estado com um benefício melhor? Olha só. Desde o início dos projetos. Exatamente, veja só. Porque imagine que você construa toda uma operação, e a dinâmica do tributário mude ela. E a sua capacidade de adaptabilidade. E por isso a necessidade de ter alguém nesse nível. Eu falei aconselhamento, eu ia usar um termo mais que eu falei, ser babá. É o babá. E acaba sendo mesmo, professor? Por quê? Porque, peraí, o risco de perda de competitividade, ela na área tributária tem essa coisa do... Aqui tem uma discussão, né? A gente estava até falando, nós estamos vivendo um momento do tributário, assim, de novo aqui a crítica não é política, é uma crítica técnica, de um certo ativismo técnico e, na minha opinião, excessivo do Supremo Tribunal Federal em relacionamentos. Eu não quero discutir do porquê, se foi uma... Das motivações, mas do ponto de vista técnico. Novo, eu não quero fazer uma discussão política e longe disso, eu quero fazer uma discussão técnica. O Supremo ele passou a ter uma série de julgados tributários que, não pensando historicamente, não é comum. E você está criando algumas implicações. Vai ter anualidade? Não tem nesse caso. Vai ter noventena? Não vai ter. Causa julgada? Não vai ter. Quer dizer, por quanto tempo? Quer dizer, ou você pode estar com a estrutura de negócio montada e ela pode desabar em 6 meses. Desabar, que eu digo, aquela sua competitividade.
Então, ou você traz isso para um nível de estratégia e de necessariamente alguém pensando 24 horas isso por você, ou você, na verdade, pode estar se arriscando muito. Vocês estão falando de caos e eu estou pensando uma coisa aqui. Cadê o café? Olha, uma boa ideia, hein? O café? Olha, por que não? Voltamos agora abastecidos de café. Tex e café não tem como, né? Eu não me lembro de conhecer alguém de Tex que não tome café. Pois é. E Rivotril. Bom sujeito não deve ser. Bom sujeito não é. A gente parou falando sobre caos. Antes disso, a gente já tinha falado, olha só, paradigma todo dessa nova mudança da Reinf. Né? As empresas, as áreas das empresas envolvidas nesse projeto como um todo. Falando um pouco dessa questão, né? O professor colocou o que não muda, né? A regra em si não muda, mas muda totalmente a obrigação acessória, o envolvimento das empresas. E aí a gente parou antes do café falando dessa questão de caos. E aí, Leonel, eu queria te pedir de novo, mais um episódio da Vida Como Ela É. Como é que está nas empresas, né? Os clientes da Syncro, o que você está conseguindo ajudar esse pessoal? Como é que está a vida como ela é em relação aos projetos Reinf nessas empresas? Tem sido uma experiência bastante interessante, é claro que bastante desafiadora, apesar que vida sendo desafiada é o que mais acontece quando alguém trabalha na área tributária, vive as rotinas fiscais todo santo dia. Então, realmente, os profissionais que trabalham na área fiscal já estão acostumados com grandes desafios. Eu acho até interessante quando alguém diz que mata um leão por dia. Puxa vida, na área fiscal é toda hora. Então, é muito mais volumoso. E a gente percebe que existem muitos desafios a serem cumpridos. Bom, essa obrigação, então, ela traz, em termos procedimentais, grandes desafios para as empresas que precisam conhecer o seu dia a dia, os seus dados fiscais, mas antes de comentar sobre isso, eu acho bastante interessante que, ainda assim, em relação à legislação tributária, pairam dúvidas, porque a legislação de retenção não é tão vasta assim, mas dada a sua dinâmica, dada a sua periodicidade de pagamento, em determinados casos a gente acaba ainda atendendo algumas dúvidas em relação a isso. Fora essa questão mas aí tributária... As dúvidas para Syncro, vocês resolvem essa... Aí tá bom, hein? Eu gostei, hein? Pois é, a gente ajuda. Nós temos uma consultoria tributária na Syncro que atua hoje de maneira interna. Então, todos os produtos que a gente faz, até porque esses produtos estão sujeitos a assegurações, auditorias, então todos os nossos produtos precisam estar em linha com o compliance fiscal. Com Tax Compliance. Dentro da Syncro, dedicado a isso. Isso, eu sou o gestor desse pessoal. Então a gente provê conteúdo, professor. E esse conteúdo tem diversas estruturas, diversos formatos. Então a gente tem conteúdo escrito, conteúdo falado, que é o que a gente está fazendo aqui prazerosamente, entrevistas, a gente provê também... responde dúvidas tributárias do time de consultoria que atende os nossos sistemas. Então, nosso sistema precisa atender a legislação. Em determinados casos, o cliente diz assim, olha, mas no meu caso, esse sistema não está enquadrado. Mas não está enquadrado mesmo? Aí a gente entra na legislação, tá sim, você deixou de observar esse ponto. Puxa vida, não tinha observado. Corrija suas operações. Então, o objetivo fim não é fazer uma consultoria para o cliente, mas a gente acaba fazendo porque a gente defende e valida, vai de brinde, porque a gente está validando a aplicação do sistema. Esse é brinde bom, hein? É fantástico. Mas então, deixa eu só te perguntar uma coisa, Leonel. Nesse projeto, né, então, preciso da ajuda da Syncro agora para fazer Reinf. Aí vocês se deparam com algumas questões que eles estão deixando de fazer retenção ou fazendo errado, e vocês conseguem colocar isso no pacote e revisar os processos também junto? Também, acaba acontecendo. O objetivo último também não é trazer a conformidade do procedimento da empresa, mas a gente depende que essas operações estejam enquadradas na legislação, que os códigos estejam devidamente levantados, para que então a gente possa... prover o nosso sistema e esse sistema ele consiga utilizar os dados do cliente para entregar para o fisco. Então, é o que a gente estava falando da automatização do caos. Não adianta nada eu ter um sistema que robotiza,
que automatiza, que dinamiza aquela rotina fiscal, sendo que os dados, insumo para aquela operação, eles não estão levantados. Um exemplo clássico é isso que o professor havia comentado sobre essa questão de paradigma, a mudança de paradigma da Reinf. Porque, por exemplo, um exemplo bem clássico aqui, as empresas, quando elas prestavam as informações para o fisco de forma tradicional, na DIRF e tudo mais, elas se valem o quê? Como no pagamento de um DARF, por exemplo. Ela se vale do conhecimento de um código de pagamento. Então, a empresa sabe qual é o código de pagamento para aquele tipo de retenção, para o PIS, para COFINS, o imposto de renda, é código tal. Ele vai lá, informa no DARF e paga. Hoje, com a Reinf, a grande necessidade, a grande sacada aqui não é mais o código de pagamento. O foco não é no código de pagamento, porque agora a Receita diz o seguinte: eu quero que você me diga qual é a natureza desse pagamento que você está fazendo que enseja determinada retenção. Olha só que sacada, professor. Então eu quero saber. Aquela tabelinha, tabela 01, código de rendimento. Essa é a tabela mais importante de todas em relação à Reinf, porque a empresa precisa saber. Tabela de rendimento, tabela 01, pessoal. Então, eu estou efetuando um pagamento. Pagamento de quê? Eu estou escriturando uma retenção, mas essa retenção decorre de onde? Então, quando a gente faz os projetos da Reinf, a gente coloca essa matriz para o cliente. Olha, você já fez o levantamento? Você está pagando para quem? Qual é o tipo de serviço que você contrata? Você já fez a vinculação desse código de rendimento? Qual é a periodicidade desse pagamento que você faz? Porque dependendo da periodicidade, né? Tradicionalmente, hoje você vai fazer já a partir de maio a integração desses dados com a DCTF Web, que é um instrumento de confissão de dívida da Receita Web. Mas e antes disso, como é que vai ficar, por exemplo, o fato gerador de março, fato gerador de abril? Continua no processo tradicional, na DCTF normal, gerando o DARF pelo Cicalc Web. Então, são aspectos operacionais. Quando a gente atende um cliente, a gente levanta todas essas hipóteses. Qual é a periodicidade de pagamento? Qual é o tipo de pagamento que você está fazendo? Qual é a natureza vinculada? Você já fez essa matriz? E mais, esse é o aspecto, digamos assim, mais legal da coisa, né, professor? Mas ainda existe um outro ponto. Uma vez que você já fez todo o levantamento, sei qual é o pagamento que eu procedo, sei os contratos com os meus fornecedores, para toda tributação que foge do regramento geral, tem um processo judicial vinculado, já conversou com o jurídico, eles já levantaram suas informações e mais, tá tudo bonitinho. Fiz todo o mapeamento disso, tá bom. Agora, onde é que está a informação de fato? Em qual sistema? Porque tem empresas, o professor Maduro conhece muito bem como é que é isso. É um ecossistema, que nós chamamos de sistemas legados, tem o SAP, tem vários outros sistemas que são legados da empresa. Não esqueça da planilha de Excel, pelo amor de Deus. Eu chamo a planilha de Excel de SAP avançado, que é o sistema automatizado de planilhas, né? É o Excel. Então tá lá contra... Como é que a empresa faz isso? Uma empresa, nesse caso agora, Reinf, e ele tem 5, 6 planilhas dispersas, e o cara não acha, e essa loucura. Olha, eu vou contar um segredo para vocês, né? O pessoal que... Olha, só não vai contar, não. Eu participei um mês de um projeto que o pessoal disse assim, bom, agora nós fizemos já o levantamento fiscal, a base está prontinha. Ah, é? Que bacana, então tá bom. Porque tá tudo no Excel. Tá. Já validou com o pessoal da contabilidade? Não, já está contabilizado também. Maravilha. Bom, então... só integrar aqui para o sistema e entregar. Não, agora a gente passa para o TI. Aí eu olhei umas informações, eu falei, mas peraí, tá pronta essa informação? Não, agora a gente manda para o TI terminar de acertar para a gente mandar. Olha só, então quer dizer, não estava pronto, estava numa planilha, o TI vai ter que dar uma consertada lá para fazer chegar os valores fiscais naquilo que foi contabilizado. Olha só, falei, não, pessoal, tá errado. Vamos rever aí por que a informação não está vindo originalmente da fonte. E esse é um grande cuidado que tem que ter da Reinf e a DIRF. É uma recomendação que a gente faz para os clientes. A gente analisa como é que estão os controles internos, porque toda a informação, seja ela para a Reinf agora ou para a DIRF do ano que vem, tem que vir da mesma fonte. Senão a informação não bate. Como é que fica a malha fina que o professor Edgar comentou? Então esse é um tipo de coisa que a gente alerta os clientes. Muitas informações, muitas operações, muitos contratos. Como essas informações se conversam, né? De onde é que você busca essa informação de forma original, sem ajuste manual, sem fazer conta de chegada. Então essa é uma das grandes recomendações que a gente faz. Conta de chegada, essa aí fazia tempo. Poxa vida. Contratos também, né? É uma oportunidade aí de revisitar, porque tem empresa que tem prestador de serviço e o contrato ficou, sabe o quê?
aquele primeiro e-mail que alguém mandou, acertou, aí foi, e se perde no meio do caminho. Exatamente. Eu já vi vários casos, assim, a hora que você vai, que precisa do contrato, cadê contrato? Exatamente. Contrato, falamos do contrato, mas não tem contrato. É. E agora o quanto é importante vincular isso para ter uma REINF que se sustenta. Perfeito. Né? E dentro desse aspecto que você comentou, da REINF que se sustenta, Ana, muito importante esse caso que você colocou, porque é o seguinte, a gente percebe que o fisco ele estabelece um layout, conforme a gente conversou aqui, que atenda os interesses de fiscalização. E é claro que com o trabalho do GT48 a gente acaba fazendo um trabalho muito próximo daquilo que as operações das empresas operam. Todavia, a gente sabe que existem determinados pontos que o sistema precisa facilitar. O sistema trabalha naquilo que é rotina, naquilo que a gente faz todo dia, o robô vai lá, resolve, a tecnologia vai lá e resolve. Agora a gente precisa facilitar a prestação dessa informação pela empresa, para que a gente possa consolidar todos os dados e mandar para o fisco. Então, por exemplo, o que a gente se preocupou em termos de solução da Syncro? Tá, tem um evento 40/20. Nossa, que é o maior evento que vai ser, que, em termos de volumetria, vai ser o maior porque é pagamento feito para as empresas e tudo mais, é o que as empresas mais fazem. Como é que a gente vai informar todos esses pagamentos aqui? São milhares tem empresas que têm milhares de prestadores de serviço. Como é que eu coloco isso? Como é que eu informo? Como é que eu vou mandar todos esses eventos? Então, a gente tem tabelas específicas. Com segurança. Com qualidade, com validação. Com operacionalidade. Então, assim, aí eu preciso... Como é que eu provejo essa informação? Dá os seus pagamentos, identifica aqui quais são os seus fornecedores. Mas eu quero mandar de forma descentralizada, porque o layout possibilita. Pode mandar também, as chaves dos nossos registros vão recepcionar esses dados e aí o envio é com a gente consolida tudo isso e manda. Outra coisa importante, REINF não tem validação como PVAzinho bonito. Como é gostoso, né, professor? Validado com sucesso. Que maravilha. A REINF já não tem isso. Como que faz uma empresa que não tem uma ferramenta? Pois é. Não valida? Pois é. Manda? O que você mandar para o fisco, ele vai calcular no CTF. A ferramenta acende uma vela e vai. E vai. Nós tivemos esse desafio na implantação do E-Social, de certa forma, e nos primeiros momentos de uma questão, tanto que eles abriram para que você fazer o DARF por fora da CTF durante anos. Tamanho o impacto disso. É até uma discussão se eles não vão reabrir de novo essa hipótese. Porque o que você falou, Ana, se você não tem um sistema consolidado, que tem essa visão holística, a gente estava falando daquele gestor que pense na estratégia macro. Mas, como eu falei, tem que falar o óbvio, né? Ter um sistema que ele englobe essa visão holística é impossível. Porque senão você nunca vai ter um olhar. Você não tem como, pro lado. Não tem. Vamos falar de termos modernos, né? Sem KPIs você não vai para lugar nenhum. Mas KPIs verdadeiros. Exato. Olha bem o que o Leonel está falando aqui. Ele vai... Uma coisa até por sinal, Leonel, que eu achei legal quando você falou aqui da Syncro, né, que você permite a geração do sistema legado, você joga a chave e você consolida para transmitir. Isso, pensando em filial, em grupo, é um presentão que você está dando. Com certeza, professor, com certeza. Já ajuda bastante, não? Seria ousado em falar que é um diferencial gigante. E começa a ter muita filial, aquela história da batata quente, entra numa progressão, né? Matemática ali, né? As perguntas são clássicas quando o pessoal tem, principalmente quando pensa em empresas que vão crescendo e vão fazendo incorporações. Não. E aí ela trabalha dentro de uma cultura, de um sistema tal, com outro. Ou no meio do caminho eles foram se moldando a sistemas e não querem os sistemas que a gente chama de legados. Então, essa visão de consolidação, mas principalmente de validação, de auditoria e de revisitar processos, né? Com certeza. E pensando em auditoria, só fazendo aqui um parênteses, a REINF ainda conversa com outras obrigações, né? Então, você tem que validar ela com ela mesma e entender o impacto dela em outras obrigações, não é isso, professor? Será que é importante ter uma base única, professor, para isso? Você é o mestre dos magos nisso. Se a gente tem uma base única, você tem possibilidade de compliance, você tem possibilidade de validação, você tem possibilidade de auditoria, você tem minimização de riscos e de erros. Qualquer teoria nos exige essa possibilidade se você vai construir. Imagine fazendo a analogia de você construir um prédio. O que é mais fácil? Você construir uma casa ou reformar uma casa? Pergunte para um engenheiro.
Ou você, na prática, quando comprou uma casa, o que a raiva que você passa? Qual é a menor das duas? Então é um exemplo real. Tudo que você vai reformar e você não tem autonomia de refazer dentro de uma nova estrutura ou de uma nova visão, vai gerar algum tipo de adaptabilidade, consequentemente, ou estrangulamento ou caos. Sim. Ainda não estamos botando, talvez, um fator que é importantíssimo, que é a questão cultura. Né? Que você, quando citou, olha bem, Leonel colocou aqui que hoje ele tem uma equipe dentro da Syncro que se vê obrigada, porque vem um abençoado e diz assim, não, o seu sistema não me atende. Tá, como não atende, meu abençoado. Na verdade, é você que está aqui fazendo procedimentos equivocados. Eu estava exatamente. Ter um sistema único é base. Agora, vai para o mundo real. E aí vem exatamente a inteligência, por exemplo, quando você citou, né? Você usou até, você vai fazer por chaveamento, né? Então você vai fazer a vinculação e poder depois fazer uma consolidação. Isso facilita posteriormente, consolidado, você fazer todas as auditorias. E, gente, auditoria parece uma coisa besta, né? A gente complica demais a auditoria. Mas, às vezes, são pequenas somas, parece besteira, mas você, se não está consolidado, como é que você vai somar? Você citou, são 3 tributos principais, eu não quis falar de novo, né? Você até acabou citando, ali eu fico muito preso ao tributário. Mas tem a parte trabalhista que eu não quis nem entrar. INSS não foi o objetivo, talvez, né, sim, da mudança atual, né? Porque não é a mudança que está acontecendo agora. Sim. Mas o que acontece? 3 tributos, 3 regras diferentes, 3 momentos de... Eu estou me repetindo. Então, eles têm características tão individuais e, em regra, controlados, às vezes, principalmente PIS, COFINS dos demais, em sistemas completamente distintos dentro da empresa. Sim. Setores distintos, inclusive. Sim. Normalmente, PIS, COFINS está muito ligado à área fiscal, né? A área do contábil cuidando muito da contribuição social sobre o lucro, né? Isso é muito interessante. Então, até dentro de uma visão, você já tem, na maioria, coitado, é uma palavra perigosa, maioria, mas eu diria a você que é mais comum encontrarmos empresas que têm uma parede entre esses 2 setores. E agora tudo consolidado dentro de um único lugar, um nível de detalhamento. Se você não tem isso, eu diria que você está andando às cegas. Exatamente. A própria dinâmica que é requerida pela REINF, né, professor, vai muito ao encontro que você está comentando. É básico para todo sistema saber recepcionar esses dados dos sistemas legados ou dos grandes RPs. Isso é muito básico. Básico, mas ainda tem um rebanho que nem faz pois isso. Pois é, né? Foi o que a gente comentou agora há pouco, né? A gente tem que falar do básico porque o básico não está sendo feito. Isso. Olha que coisa interessante. Mas ainda, depois deste passo, é muito importante que o sistema faça o seu trabalho, consolide as informações e envie esses dados para o fisco. E como é que fica o pós-fisco? Como é que fica a informação? Eu enviei um evento, que agora os registros da REINF são eventos, mandei um evento, como é que eu fiz? Eu recepciono esse evento de novo, eu sei o que foi, o que voltou, eu tenho um quadro de gestão dessa obrigação, o período está fechado, tenho como retificar ou não, eu fechei o período ou não, como é que funciona isso? Olha quantas informações, quantas questões nós levantamos aqui que tem a ver com a gestão da entrega dos eventos da REINF. O sistema tem isso? Precisa. Lembrando tecnológico, acho que a gente acabou não falando, talvez para uma pessoa que tem um domínio, como é que funciona? É muito semelhante ao e-social, você vai mandando esses eventos, você vai mandando... talvez assim, eu vou usar, talvez algum se esbarre aqui com essa nossa conversa de uma forma mais... Imagine que eu faço uma conversa, você vai mandando os e-mails, né? É uma mensagem isso, né? Você vai mandando os e-mails lá, você vai mandando. Mas é e-mail. Né? É um negócio que não tem pé nem cabeça no seu sentido isolado, né? Pensando em sentido isolado. Aí você vai, para efeito de fisco, consolidar isso dentro da DCTF Web, que é basicamente... Então, lá, aí a pergunta clássica, né? Posso mexer? Está fora do ambiente da empresa. Não pode. Lá é um extrato bancário. Você não tem como ir lá e dizer assim, meu saldo... Eu penso uma analogia quando você entra no Internet Bank, né? Você entra lá, você consegue alterar seu saldo? Quer dizer, você consegue se você fizer um novo lançamento. Um novo lançamento. Um depósito. Se pudesse, eu gostaria de aumentar bastante. Bem, considerando não sendo possível isso, quer dizer, se a informação estiver lá e, consequentemente, o cálculo do imposto a pagar, que aí vem agora errado. E aí? Se você não tiver um controle de retificação, de consolidação, como é que faz? Essa eu já imagino, inclusive as mais clássicas serão essas, né? Do início de implementação, porque tem uma questão. Aí, em regra, um sistema como o da Syncro, claro, ele vai ter todo o controle. Bom, vem cá, eu retifico, eu faço. Quando o pessoal fazia PVA, olha o que é os programas validadores, né? O pessoal retificava no próprio TXT.
E aí o cara saía. E aí depois, no futuro, ele tinha que retificar por um outro motivo. Aí virava um caos para você enxergar. Então, ter um sistema que, de novo, né, parece meio louco falar isso, mas o sistema que faça o óbvio é fundamental. Com certeza. É impossível não trabalhar com essa nova realidade chamada REINF sem um sistema seguro, processos bem definidos, sabendo o que está fazendo, e gestão de tudo que foi feito, exatamente. Gestão das pessoas e gestão daquilo que foi, dessa dinâmica de entrega, de retificação, de volta, de eventos que foram, mas não foram recepcionados. Tem um recibo desse evento que eu mandei, tem eventos assíncronos, síncronos, que com retorno imediato ou não. Então, é necessário uma gestão. Obrigação. Aí começa a transferir o cara do TI, porque eles começam, são linguagens muito rebuscadas, técnicas. Porque você tem que ter, até nisso, um nível de amigabilidade, né? Para que o sistema traga dentro de uma visão para um leigo, e é a obrigação de um Com certeza. Tem que ser amigável, né? Friendly, que o pessoal diz hoje, amigável, indutivo, que realmente ajude como solução, não só como sistema. O conceito que nós trabalhamos na Syncro é justamente isso, professor. É uma empresa de solução. Uma empresa que realmente trabalha não só com um sistema fiscal, mas uma solução de ponta a ponta. Eu quero resolver o teu problema. Eu não consigo arrumar diretamente a sua casa, mas eu te ajudo a arrumar. E uma vez que está arrumada, deixa comigo. Até na auditoria dos dados, na verificação das informações, eu vou te ajudar. Sistema end-to-end, de ponta a ponta. Muito legal. Isso é super importante, né? A gente não consegue, sem uma boa parceria, seguir em frente sem enlouquecer de vez, né? Sim, Nossa, sim. super importante. Gente, eu acho que a gente vai ter que mudar de podcast para podcast. Tá muito gostoso. Tá uma delícia aqui conversar e aprender com vocês. Então, mas estamos chegando no finalzinho. Eu queria pedir para vocês o seguinte. Agora, né? Ping-pong. Pá. 2 recomendações curtinhas para dizer, olha, conclusão. Marca aí, sabe aquele quadrinho de checklist no final? Checklist do Leonel, checklist do Edgar, por favor. Muito bom. É difícil pontuar 2, porque são muitas, né, professor? Mas eu diria que a primeira coisa é conhecer-se. A empresa precisa conhecer os seus processos. Cenários. Precisa conhecer o seu cenário tributário, os seus processos. Ela precisa saber onde estão as informações necessárias para isso. E a segunda coisa é conhecer realmente o roteiro, a receitinha de bolo, que é o layout da REINF, saber o que vai em cada campo, conhecer bem quais são as informações, o que vai na REINF, o que é do E-Social. Com a extinção da DIRF, as informações migraram para onde? A empresa precisa conhecer essa informação. Show de bola, Leonel. Eu bateria numa complementaridade ao Leonel processos, né, que envolve os processos tributários de identificação, que é um pouco complementar ao que ele colocou. E aí eu vou fazer um reforço, Leonel, para poder... um sistema consolidado. Pare de querer inventar no tributário, considerando o de risco de usar soluções mágicas ou recentes. Por que não usar de pessoas que já têm entregas, né, como assim? Sim. Talvez a importância de sistemas maduros de entrega, porque de promessa o mundo está cheio. Verdade. Então, resumindo aqui, conhecendo o cenário, né, e aí o professor colocou processos. Os processos tributários, né? Está fazendo uma complementaridade, né, do que o... Isso. Conhecer o cenário da empresa e complementando aí esses processos tributários. Conhecer o layout, né? O que está sendo exigido. E o reforço aí de ter um sistema bom, né? Exatamente. Ter um sistema bom, um né? sistema bom, versátil, validado com o grupo de trabalho da Receita Federal. Essa proximidade nos ajuda muito a conhecer a matéria de fato e saber o que o sistema precisa fazer para atender às exigências dessa grande administração tributária que é a Receita Federal. Então a gente tem expertise nisso. E eu vou reforçando aqui as recomendações, pedir para vocês dar um check ali para seguir o professor Eduardo, né? Edgar Madruga. Seguir aí Leonel Siqueira no LinkedIn, no Instagram, a Syncro, para ter esses, né? Eu também, Ana Lídia, tamo junto. Para a gente continuar com esse networking, continuar com essa troca de informação, continuar aproveitando esse conteúdo, né? Sim. Agradeço muito a aula que foi, né? Uma alegria ter vocês aqui. E
Primeiro de muitos, hein, Leonel? Muito obrigado, Ana. Essa aí eu quero continuar aqui em Joia, vários, hein? joia. Muito obrigado. Agradeço aí a oportunidade de estarmos juntos Eu aqui. já dei um spoiler no começo, vou só reforçar que o próximo é reforma tributária, né? Vamos lá, tem conversa. Tem bastante assunto, né, professor? Que bom ter vocês por aqui e eu espero vocês no próximo podcast aqui da Síncro, em parceria com a Live University. Obrigado, Ana. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço muito.